Não deixe para depois, venha ver a exposição de 1922. Fala galera, eu tô aqui em frente ao Museu Histórico Nacional para contar um pouco da história da Exposição Internacional de 1922, que foi sediada aqui no Rio de Janeiro, então Distrito Federal do Brasil. Para comemorar o centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922, o governo brasileiro programou uma grande exposição, a maior de todos os eventos até então já feitos em território brasileiro. Um evento patriótico, monumental, o Brasil do futuro, com deslumbrantes monumentos arquitetônicos, monumentos majestosos da nossa riqueza arquitetônica e cultural. O que acontece então, pessoal? Em 1922, o governo brasileiro resolveu aterrar toda essa região aqui. Mostra aqui, por favor. Essa região onde você vê uma avenida grande, imensa. Isso aqui tudo era mar, galera. Tudo era mar. Então resolveram aterrar toda essa área. E detalhe, com sobras do Morro do Castelo. Morro esse que ficava ali atrás. Atrás dessas construções aqui tinha um enorme morro, que era o Morro do Castelo, o berço da cidade do Rio de Janeiro. Então eles resolveram acabar com esse morro para abrir uma grande esplanada. E com as pedras, terras desse Morro do Castelo, eles usaram para aterrar toda essa região aqui e assim construir um espaço novo para a cidade, um espaço vazio que pudesse permitir grandes construções. A ideia desse vídeo não é se aprofundar muito na história do evento, que nós vamos resumir um pouco, mas é fazer você conhecer, porque muita gente não conhece, não tem ideia desse evento que aconteceu e nem por que ele aconteceu. Então a ideia é a gente mostrar para vocês o local onde foi feito esse evento aqui no centro do Rio de Janeiro e como ele está hoje, aonde ficavam as construções que participaram desse evento, e se elas foram demolidas, se elas continuam, e mostrar onde ficava para vocês verem a dimensão do que foi a exposição de 1922 para a história do Brasil. Então a gente começa o nosso tour aqui mostrando a Praça Marechal Âncora. Por quê? Aqui tem o famoso restaurante Albamar, que é a estrutura que sobrou do antigo mercado municipal. E toda essa região aqui, ela fazia parte da parte do setor norte da exposição de 1922. E olha que interessante, essa é uma das poucas construções remanescentes daquele grandioso evento. Esse aqui era o pavilhão da estatística e ele está de pé até hoje. E se você pegar fotos antigas, a gente vai perceber o seguinte: bem colado nele, nesse espaço que temos hoje aqui, ficava o pavilhão da música. E desse lado aqui ficava o pavilhão das pequenas indústrias, que usava até parte da estrutura do mercado municipal. E quando a gente vira para o outro lado, aqui desse lado aqui a gente vê essa construção grande, que hoje é o Museu Histórico Nacional. Antigamente foi o Arsenal de Guerra. E em 1922 ele serviu como pavilhão das grandes indústrias. Foi o Museu Histórico Nacional. E aqui, entre o Museu Histórico Nacional e o antigo pavilhão da estatística, nós tínhamos por aqui o pavilhão da caça e da pesca. Então, gente, é muito interessante a gente notar como essa região mudou depois de 1922, né? Por exemplo, aqui onde passa essa avenida aqui, ela vai cair ali no túnel Marcelo Alencar, que um dia já foi o início da Perimetral, que é aquele elevado da Perimetral que foi demolido durante as obras das Olimpíadas de 2016. E toda essa região aqui atrás, né, a gente tinha o Morro do Castelo. A gente estava lá do outro lado, e agora a gente atravessou aqui a avenida e viemos para esse lado de cá. Por quê? Porque aqui nós temos a lateral do Museu Histórico Nacional, que foi o pavilhão das grandes indústrias. Nós temos a Ladeira da Misericórdia, que é a ladeira remanescente do antigo Morro do Castelo, que ocupava toda essa região aqui de trás. E aqui nós temos o Museu da Imagem e do Som, que é outra estrutura remanescente da exposição de 22. Ele foi o pavilhão do Distrito Federal e da administração, né? Porque o Distrito Federal era o Rio de Janeiro naquela época, né? Então aqui nós tínhamos o pavilhão do DF. E bem do lado aqui, entre o pavilhão do Distrito Federal e o pavilhão das grandes indústrias, nessa área aqui, entre os dois, nós tínhamos o pavilhão dos estados, que também ocupava essa área aqui. E se a gente for olhar lá para
para o mercado municipal, que ficava naquela região lá do outro lado, essa área aqui ocupava também dois pavilhões. Dois pavilhões aqui existiam entre o Museu da Imagem do Som e o mercado municipal, que era um pavilhão das pequenas indústrias e o pavilhão da aviação e da agricultura, que ocupava aqui essa região aqui, próxima atualmente ao Museu da Imagem do Som. Os pavilhões exibiam expositores de várias áreas do motor econômico brasileiro daquela época, além de áreas de lazer, entretenimento e cultura, igualmente apresentado nos pavilhões estrangeiros. Estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas participaram do evento. A primeira transmissão de rádio do Brasil ocorreu na abertura desse evento, quando o discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por meio de uma antena instalada no Morro do Corcovado e alcançou receptores em Niterói, Petrópolis e São Paulo. E a exposição durou um pouco mais de 6 meses. E agora nós chegamos aqui do outro lado do Museu Histórico Nacional, porque aqui, ó, mostra aqui um pouquinho aqui. Essa área aqui onde tem 2 canhões ali, um paredão, uma muralha. Ali, aqui onde a gente está era a ponta do calabouço. Aqui tinha um forte de São Tiago. E esse forte, ele se avantajava um pouco ali por cima do mar, né? Aqui era uma ponta, né? A ponta do calabouço. E daqui onde está para lá, era tudo água. Então essa parte toda aqui começou a ser aterrada justamente na época do evento da exposição de 1922. Aqui, por exemplo, eles construíram uma torre meteorológica aqui para a exposição. E aqui, ó, mostra aqui um pouquinho. Tá vendo esse terreno aqui baldio? A gente chama de terreno baldio, terreno vazio, sem construção hoje em dia. Esse terreno grande aqui, onde tem um bando de carro estacionado. Ali foi, provavelmente, eu acho que foi o maior pavilhão daquela exposição, que foi o pavilhão das festas. Era um pavilhão lindíssimo. Vou mostrar a foto aqui para vocês terem uma ideia. E aqui também marcava o quê? Marcava a Avenida das Nações. A Rua das Nações foi uma rua projetada para a exposição de 22 e ela começava aqui no pavilhão de festas, ao lado atualmente do Museu Histórico Nacional, e era uma reta que ia daqui até onde hoje é o obelisco da Avenida Rio Branco, ficava até ali, ia daqui até lá, numa reta. E nessa reta, dos dois lados, você tinha construções que foram feitas para a exposição de 1922, com pavilhões de outros países e outras áreas, né, de entretenimento dessa exposição. E agora é isso que eu vou mostrar para vocês. Como está hoje essa área, onde era a Avenida das Nações, e o que sobrou daquela grande exposição. Então, se você for ver mapas antigos da exposição, a gente vai ter uma noção boa da onde que ficava. Hoje mudou muito, felizmente a estrutura dessa área aqui mudou totalmente. Foram construídos vários prédios modernos e os traçados das ruas também foram totalmente modificados. Mas a gente dá para ter uma noção. Por exemplo, essa construção aqui que hoje é da Conurb, da limpeza urbana do Rio de Janeiro, ela já faz parte da onde foi mais ou menos o pavilhão das festas, o grandioso pavilhão das festas, que ocupava esse terreno aqui todo, desde ali embaixo, vindo até aqui. Então tu tinha um pavilhão ele ficava virado de lá para cá. Ali atrás, ó, tem uma torre lá, essa torrezinha ali pertence ao complexo do Museu Histórico Nacional. Então dá para ter uma ideia legal. Então tinha essa de lá para cá, e de lá para cá você tinha outras estruturas do evento. Então mais ou menos aqui, onde hoje está esse prédio aqui enorme, aqui, moderno, espelhado, bonito, aqui tinha uma rua. Aqui tinha a rua que era a Avenida das Nações. Ela começava aqui, mais ou menos por aqui, e nessa reta aqui ela ia embora ali, paralelamente à Santa Casa da Misericórdia, até ali a região do passeio público da Cinelândia. E aproveitando o gancho também, é bom a gente mostrar também essa área toda aqui que pertence à aeronáutica, né? Essa área toda foi aterrada após a exposição de 22, né? Ela foi sendo aterrada aos poucos. Ali é a área norte, né, do evento, que eu estava mostrando inicialmente, onde é a praça, indo para a Praça 15. E essa área toda aqui era mar e foi aterrada. Essa área toda aqui, até lá embaixo. O que nós temos ali embaixo, galera? O aeroporto Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont é uma área aterrada do antiga praia do Calabouço, né? Onde ficava a ponta do Calabouço. Nós temos o aeroporto Santos Dumont.
Então ele apareceu, essa região toda apareceu após 1922. E aos poucos ela foi crescendo, foi expandindo, tendo novas construções. Pegando como base ali o Museu Histórico Nacional. E aqui onde eu estou atrás de mim, a Santa Casa de Misericórdia, a Rua Santa Luzia aqui. Aqui a gente tem uma boa ideia. Aqui nesse terreno ficava o pavilhão de festas, aqui o fundo dele, né? E aqui nessa reta aqui da Rua Santa Luzia, que é a Rua da Santa Casa da Misericórdia, você tinha a Santa Casa aqui já, você tinha uma ruazinha aqui, e atravessando ali onde é hoje mais ou menos esses prédios aqui, começava a ter os pavilhões internacionais, né? Então você tinha os fundos desses pavilhões virados aqui para a Santa Casa da Misericórdia e a parte da frente deles virada para a Avenida das Nações. Então, infelizmente, a Avenida das Nações não existe mais, tá? Toda essa área aqui desses prédios aqui, ó, ali na frente também, foi tudo reconstruído no decorrer dos anos após a exposição de 1922. Mas traçando aqui o paralelo a essa rua aqui que ainda existe, com a Santa Casa da Misericórdia, Museu Histórico Nacional, e mais tarde ali nós vamos ver a continuação do que sobrou da Avenida das Nações. A gente vai ter uma ideia clara de toda essa região, de como funcionavam esses pavilhões. Então, agora a gente chegou aqui aonde mais ou menos ficava os pavilhões dos países estrangeiros e a famosa Avenida das Nações, que levava o setor norte ao setor sul da exposição de 22. E olha que interessante. Vamos pegar como apoio lá no fundo, ó. No fundo a gente consegue ver parte da Santa Casa da Misericórdia, que já existia naquele tempo. E olha só, se você atravessar essa rua aqui, ó, tá vendo aquele prédio espelhado lá atrás? Se não me engano, aquele prédio ali faz parte do Ministério Público do Rio de Janeiro atualmente. Começava por ali a Avenida das Nações e ela percorria todo esse caminho aqui. Só que ao contrário de hoje, o que vocês precisam entender é que a formação das ruas como é hoje é bem diferente do que era em 1922. Então, imagine lá aquele prédio espelhado, pegando uma reta meio que aqui na diagonal, inclinado, em direção ao lado de lá, em direção à Cinelândia. Então olha só, começava por ali a Avenida das Nações e ela percorria mais ou menos aqui numa inclinação assim, ó, em direção àquela rua lá da frente. Então, partindo desse princípio, onde aqui nós estamos, na verdade, na esquina da Avenida Marechal Câmara, que é essa daqui na minha frente, e essa aqui atrás de mim é a Avenida Churchill. E o que acontece? Do lado de lá, você tinha o pavilhão das festas, que era um pavilhão enorme. E ao lado do pavilhão de festas, seguindo a reta, nós tínhamos vários pavilhões de outros países que participaram desse evento. Vou só pegar uma colinha aqui. Era o pavilhão de Portugal, Bélgica, Noruega, Tchecoslováquia, México, Dinamarca e Itália. E esses pavilhões desses países ficavam enfileirados um do lado do outro, desde o pavilhão de festas, do lado de lá, até mais ou menos na esquina ali da Avenida Antônio Carlos hoje em dia. Então, do lado de lá você tinha os pavilhões estrangeiros, desses países que eu acabei de falar, e em frente a esses pavilhões, que é mais ou menos desse lado aqui hoje, ficava um enorme parque de diversões que foi instalado para que o público pudesse usufruir dessas estruturas com algumas brincadeiras e outras coisas para entretenimento. Agora que nós chegamos nas esquinas da Avenida Churchill com a Avenida Presidente Antônio Carlos. E olha que interessante, nessa esquina aqui nós temos uma construção que ela é diferenciada em relação às construções de lá, ó. Repare só que ela começa diagonal e aí ela muda a rota da rua. Então provavelmente essa construção aqui, pelo que eu entendi, ela segue mais ou menos a linha que seguia a antiga Avenida das Nações naquela época. E olha só, outra coisa interessante. Peguem ali a igreja de Santa Luzia. A histórica igreja de Santa Luzia, que também fez parte da paisagem da exposição de 1922. Aqui nessa esquina aqui, mais ou menos, ficava o pavilhão da Itália. E bem na frente da igreja de Santa Luzia ficava o pavilhão da Inglaterra. E só lembrando que naquela época, essa avenida aqui, que hoje é a Presidente Antônio Carlos, ela não existia. E chegamos em mais uma esquina. Dessa vez nós estamos na esquina da Avenida Antônio Carlos com a Avenida Presidente Wilson. O Presidente Wilson também é um ex-presidente dos Estados Unidos.
E do outro lado da rua ali, ó, aquele pedaço de rua ali, já é outra rua, que é a rua Franklin Delano Roosevelt, que também é um ex-presidente dos Estados Unidos. E que provavelmente também, onde essa rua hoje, lá atrás, provavelmente também foi talvez parte do parque de diversões que tinha naquela região ali, daquele lado ali da exposição. E vamos atravessando para cá, porque aqui esse trecho da Avenida Presidente Wilson é o trecho remanescente da Avenida das Nações, aberta durante a exposição de 22. Como é que a gente sabe disso, galera? Ali atrás do fundo, a gente vai passar lá na frente daqui a pouco, a gente tem o prédio da ABL, a Associação Brasileira de Letras. E esse prédio da ABL era o pavilhão da França. Então é uma das poucas construções remanescentes daquela exposição de 22. Então, graças à ABL, é capaz da gente ter uma ideia da reta que fazia a Avenida das Nações. Então vem comigo nesse trecho. A Igreja de Santa Luzia, pavilhão da Inglaterra. Ali também, mais ou menos, tinha um segundo pavilhão de Portugal. Do lado de cá, né, da Avenida das Nações, tinha um outro pavilhão de Portugal. E olha que interessante ali, esse prédio aqui, ó, tem vários consulados aqui, ó, Alemanha, França, Finlândia, e no prédio de lá tem da Itália, ó. Olha que legal, o bandeirão da Alemanha lá em cima. Tem vários consulados aqui também. Então a gente está aqui na Academia Brasileira de Letras, que era o pavilhão da França. E em frente ao pavilhão da França, onde tem esse monte de prédio agora mais moderno, ficava o pavilhão da Suécia. E do outro lado da rua, voltando, ficava o pavilhão do Japão, do lado da França, né? E do lado do pavilhão do Japão, aonde hoje ali é o consulado dos Estados Unidos, aquele prédio espelhado ali. Ali era o pavilhão dos Estados Unidos, interessante, né? Onde era o pavilhão norte-americano, é no mesmo lugar onde hoje é o consulado norte-americano. Olha lá, o consulado dos Estados Unidos. E mais ou menos aqui, já quase na esquina da Avenida Rio Branco hoje, era o pavilhão da Argentina. Bem próximo ali ao obelisco da Rio Branco. E aqui, ó, estou aqui atrás de minha Avenida das Nações. E vem comigo, porque nós vamos chegar no final, ou melhor, no início. Porque aqui atrás de mim podemos ver o obelisco da Avenida Rio Branco, a avenida inaugurada em 1904. E ali no fundo, onde tem um chafariz coberto ali pelas árvores, ali ficava o Palácio Monroe, que foi a sede do Senado de 1925 a 1960. E, inclusive foi logo após o fim da Exposição Internacional de 1922 que o Palácio Monroe começou a sediar o Senado Federal. Ali logo no fundo fica o passeio público, o obelisco aqui, ali ficava o Palácio Monroe. E bem na frente do Palácio Monroe, aqui no final da Rio Branco, ficava um enorme portão monumental de mais de 30 metros. Bem na frente aqui mesmo, a gente está bem aqui, olhando onde seria o antigo portão monumental, feito especialmente para a exposição de 22. Então o pessoal entrava por esse portão monumental aqui, e passava aqui, e conhecia os pavilhões internacionais aqui, nessa área, na Avenida das Nações, indo até lá o setor norte, onde começamos esse passeio. Bem próximo ali à Praça 15, ao Museu Histórico Nacional. E é à frente do antigo local onde ficava o Palácio Monroe que eu encerro aqui esse vídeo. Espero que tenham gostado. Lugar simbólico, porque como vocês viram, de mais de 10 pavilhões que foram construídos para a Exposição Internacional de 22, apenas 4 permanecem de pé 100 anos depois. Nem o Palácio Monroe, que foi a sede do Senado Federal e que participou também da Exposição Nacional como um pavilhão com algumas exposições, entre outros usos, ele está de pé. Então, um grande abraço, deixa o like se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, é muito importante para o crescimento do canal, conheça nossos outros vídeos sobre o Rio de Janeiro e siga a gente lá, principalmente no Instagram, tá bombando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.